Jesus! Hello, hello, hello! Tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda a mais uma live de preparação para a semana do Fisiopélvico de Referência. Atrasei 3 minutos, mas não foi minha culpa, foi a culpa de tentar responder mensagem no WhatsApp. Por isso que bloqueei suas mensagens no WhatsApp. Eu me chamo Estela Fonzá, sou fisioterapeuta pélvica e professora, e aqui nesse perfil eu ensino você, eu tenho o propósito de formar fisioterapeutas que tenham a certeza na atuação das disfunções do assoalho pélvico e conseguem construir sua carreira para se tornar referência na fisioterapia pélvica. Esse é o intuito deste perfil, é o intuito dessas lives, tá? A live de hoje é como captar o seu primeiro paciente pélvico. Eu sou Estela Fonzá, atuo há mais de 7 anos nas disfunções do assoalho pélvico, sou professora de pós-graduação e do semestre na pélvica, e esta é a live de hoje, tá bom? Como captar os seus primeiros pacientes pélvicos. Lembrando que estamos na preparação para a semana do Fisiopélvico de Referência, uma semana que vai te mostrar o caminho para você saber atuar nas disfunções do assoalho pélvico, você ter a certeza e ter mais segurança na hora que você receber um paciente, porque essa é a base. Isso é a base de tudo. Se você não é um fisioterapeuta pélvico que tem segurança, você não vai conseguir sair do zero, senão vai ficar estagnado. Então, esse é o intuito da semana do Fisiopélvico de Referência. Hoje, nesta live, vamos falar sobre como captar seus primeiros pacientes pélvicos. Lembrando que no final da live vou dar mais uma palavra-chave, que essa palavra-chave será usada para você ganhar uma das 3 vagas para a imersão em proctologia. E todo mundo tem segurança em proctologia, ninguém aprende direito como atuar na proctologia, e a imersão em proctologia tem esse intuito. Então, você separando a palavra-chave desta aula de hoje, dessa live de hoje, que é tipo uma aula, você vai ter a chance de ganhar uma dessas 3 vagas. Então, vai anotando todas as palavras-chave, tá certo? E vamos lá, vamos falar como captar seu primeiro paciente pélvico. Você primeiro precisa entender que para captar pacientes pélvicos, você precisa de estratégia online e offline. Não existe apenas estratégias do online, não existe apenas estratégias do offline. É importante você agregar os 2 mundos. Até porque você já deve ter escutado essa gíria, essa expressão em algum lugar. A gente não bota todas as nossas reservas, todas as nossas sementes em um pote só. É mais interessante você distribuir as suas sementes em vários potinhos. Para assim, um dele vai dar certo, outro nem tanto. E você vai alimentando esses potinhos, colocando água, distribuindo direitinho. Você vai nutrindo, dando atenção, carinho, organizando o que precisa ser organizado para essas plantinhas, nesses potinhos separados, diferentes, em terrenos diferentes, crescerem. E quando a gente pega toda a nossa energia e coloca em uma estratégia só, não é tão importante quanto você ir semeando. Por isso que tudo é de planta, porque é a vibe a energia que eu transmito é essa mesmo. E o semeando da pélvica é exatamente isso, né? Eu te ensino a você plantar, a você crescer na fisioterapia pélvica, atuando em qualquer disfunção, se tornando referência, mas para você se tornar um fisioterapeuta que capta paciente, não é você estudando sobre técnicas fisioterápicas, não é você estudando sobre recursos fisioterapêuticos, não é outra pós-graduação, outra especialização, outro curso de aperfeiçoamento, um congresso que você vá na fisioterapia pélvica. Não é nada disso que vai fazer você captar paciente. Estela, essas coisas não são importantes? São, tem a sua importância. Mas, para você captar, eu quero que você alinhe a sua forma de raciocinar. Como é que você, fazendo o curso de liberação miofascial, você vai conseguir captar paciente? Me diga, tem sentido isso? Como é que, fazendo o curso de liberação miofascial, fazendo o curso de vaginismo,
Como é que você, fazendo o curso de vaginismo, você vai captar pacientes? Não vai, porque não tem relação, não é o intuito daquele curso. Não é o intuito daquela formação. Né? Você precisa estudar sobre captação de paciente. Então, eu só quero deixar isso claro com você, porque o fisioterapeuta tem a mania de querer ir atrás de informações. Dá um desespero. A primeira coisa que o fisioterapeuta que está se sentindo inseguro, que está frustrado em algum ponto, independente qual seja, pode ser até na captação, pode ser até na precificação, dá um desespero, uma agonia no fisioterapeuta e ele pensa assim: vou fazer um curso de Gasquet. Aquele curso de Gasquet é importante, mas ele não vai te trazer paciente, porque não são as suas formações que captam paciente. E eu queria fazer uma atividade bem legal aqui com vocês que estão entrando agora. Toda vez que você tiver um insight, uma ideia interessante, assim, algo que eu falei, que você nunca tinha pensado antes, ou que você, enfim, achou interessante, e foi um insight, uma ideia e algo que te alimentou, eu quero que você coloque aqui no comentário uma plantinha. Tem emoji de uma plantinha, que é o meu emoji aqui do perfil. Então, se você teve um insight, uma ideia, coloca uma plantinha pra mim, pra eu saber que foi algo importante pra você. E às vezes a gente até vê isso, produz mais conteúdo falando sobre isso, aprofundando, que aqui não dá pra aprofundar, faço o meu melhor. Então, sempre que tiver um insight, coloca uma plantinha aqui pra mim. Já pode colocar aí pra eu ver se você entendeu. Então, não é em você empilhar diplomas, em você fazer várias formações, vários cursos de aperfeiçoamento, indo para congressos e se aperfeiçoando como fisioterapeuta pélvica, que você vai captar pacientes. São dois objetivos diferentes. Você pode sim se aperfeiçoar como profissional. Claro que com clareza de que aquela formação realmente vai trazer um benefício para você, é o que você precisa para sua carreira, para dar o próximo passo. Mas o que é que te vai fazer captar paciente são estratégias de captação de paciente. É isso aí. Lidiane, Gabriele e Bia. É isso aí, esse emoji mesmo. Quando você, algo que eu falar, te der uma ideia, pode colocar aqui. Souza Fidelis falando: pensar em abrir consultório e não saber realmente como captar nessa área. Então, esse é um grande erro que muitos fisioterapeutas fazem. Eles têm um sonho, que é ter o seu próprio espaço. Eles têm um sonho de ter a sua própria agenda. Eu fico arrepiada. Eles têm um sonho de ter uma agenda dos sonhos. Ele quer a agenda dos sonhos, você trabalhar no momento que você quer, no momento oportuno. Ah, Estela, eu quero trabalhar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Estela, eu quero trabalhar de manhã, 7 da manhã, até as 20 horas da noite. Eu tô com gás, eu quero atender muito. É a sua agenda dos sonhos. Já se você quer, não, Estela, eu tenho filhos, eu tenho família, eu preciso dedicar a eles, eu quero ter uma vida mais tranquila. Eu quero trabalhar 3 vezes na semana. É a sua escolha, é a sua agenda dos sonhos, tá? Então, muitos fisioterapeutas têm vários sonhos de ter seu espaço lindo, maravilhoso, e acham que abrir seu espaço vai trazer paciente. Não vai. Digo eu, que já falei um negócio, eu já tive na época da faculdade, minha família sempre passou por dificuldade financeira ao longo de toda a minha vida. Pelo contrário, foi a minha faculdade, foi o meu estudo, minha determinação, que fez eu sair do buraco. E até hoje eu pago as contas disso, mas a minha família sempre passou por uma dificuldade financeira e eu tinha essa vontade de, eu sou heroína e eu preciso resolver o problema da minha família. E minha mãe tinha conseguido um dinheiro e eu disse, a gente vai abrir um salão. Eu era massagista na época e me mantinha com massagens na faculdade. Peguei esse dinheiro da minha mãe e disse, a gente vai abrir um salão. Montei um salão lindo e maravilhoso. Minha gente, era uma gracinha. Eu gastei 20 mil reais na época. Isso fazem 10 anos ou mais, bem mais. Porque isso foi bem no início da faculdade. Foi em 2012. Peguei o dinheiro dela, abri um salão. Montei, ficou lindo. Sério, ficou muito bonitinho. Adivinha quantos quantos clientes a gente atendeu? Pouquíssimos. E eu com minhas massagens conseguia
fazer uma massagem outra. Eu peguei os pacientes do domicílio e levei para esse salão. E o salão faliu, acho que durou 3 meses. Eu perdi todo o dinheiro e fiz muitas dívidas que eu acabei de pagar ano passado, para vocês terem noção. Porque eu tinha essa mentalidade romantizada que se eu abrisse um espaço lindo, e as pessoas iriam ir atrás de mim, iriam ir para aquele espaço lindo. Mas isso não acontece, tá? Então, assim, eu quero jogar um balde de água gelada em você. Não é você alugando um turno no consultório. Não é você indo para uma clínica renomada, que tem um monte de gente. Não é isso. E você pagando o aluguel de turno, que vai fazer você ter paciente. O que vai fazer você ter paciente? É isso que eu quero falar com vocês sobre hoje. Então, primeiro, eu quero que você entenda aqui. Não é você captando paciente, não é você montando estrutura, não é você fazendo uma parceria com a clínica, não é você alugando turno, não é você comprando os melhores recursos. Nada disso é estratégia de captação. Vocês entendem que estratégia de captação de paciente é diferente de investimento em estrutura? Você investir em você como fisioterapeuta, como profissional, é diferente de você captar paciente. São duas coisas diferentes, mas o fisioterapeuta tem mania de botar tudo no mesmo bolo. Eu vou comprar um biofeedback, porque quando eu comprar um biofeedback, eu vou conseguir captar paciente. Não, porque eu vou comprar uma radiofrequência. Eu digo isso porque foi o pensamento que eu tive uns 6 anos atrás. Eu vou comprar uma radiofrequência e eu vou fazer radiofrequência aqui em Recife, que não tinha, já tem hoje em dia. Mas quando eu comprar radiofrequência, isso que vai me fazer captar paciente. E não é. A gente precisa de estratégias de captação. Então, investimento no seu consultório, investimento em você como fisioterapeuta, investimento em seu visual, roupa, acessórios, investimento em tudo que não seja estratégias de captação de paciente não vai fazer você captar paciente. Eu quero deixar isso muito claro na sua cabeça. Porque quando você quiser comprar um recurso caro, você já pensa 2 vezes. Isso vai me fazer ganhar mais dinheiro? Não vai. Quando você quiser investir em alguma coisa no seu consultório, montar um consultório lindo, que isso pode ser o seu sonho, o seu objetivo, mas você precisa fazer estratégias de captação e ir aumentando a sua captação de paciente para um dia o seu negócio estar sendo benéfico financeiramente, para isso você investir no seu espaço e melhorando e lapidando a experiência de atendimento do seu paciente, mas tem que ter o seu paciente. Tá? Então, eu entendo que muitos fisioterapeutas não sabem o que fazer, porque a gente não aprende isso. A gente aprende sobre técnicas, funcionalidade, sobre biomecânica, sobre neurofisiologia da micção, sobre funcionalidade muscular do assoalho pélvico, mas a gente não aprende como captar paciente. Eu tive aula de empreendedorismo na faculdade. Mas a aula de empreendedorismo era para a gente fazer um plano de negócio da nossa clínica dos sonhos lá, que o professor disse, imagine a clínica incrível, eu botei até elevador na minha clínica. E a gente fez o período inteiro um plano de negócio. Para chegar no final, o meu sonho custava R$500 mil e para mim aquilo era tão intangível, aquela quantidade de dinheiro, que eu disse assim, é melhor eu fiz esse projeto também. A sensação que eu tive no final, Carol, era o quê? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de montar essa estrutura e eu vou desistir. Eu prefiro ser empregada. Eu prefiro deixar a captação de paciente para outra pessoa. Isso é muito complexo para mim. Eu só quero atender. Eu quero aqui que você bote o emojizinho. Bote o emoji se você pensa ou já pensou assim. Eu não quero essa responsabilidade de captação, porque é muito difícil, eu não sei. E eu vou ser apenas a fisioterapeuta. Eu quero apenas captar. Eu quero apenas investir nos meus recursos, porque isso é divertido pra gente, né? Mas, quando a gente deixa essa responsabilidade de captação para o empreendedor, quando a gente deixa essa responsabilidade para o dono da clínica, quando a gente deixa essa responsabilidade para o seu chefe do CLT, isso faz com que você pegue todo o seu poder e deixe na mão dele.
Porque quem tem um paciente tem tudo. Se você tem um conhecimento fisioterapêutico, entrega excelentes resultados, infelizmente, isso não é suficiente. Por quê? Porque você precisa do paciente pagante para fazer o seu tratamento. Você atuar nele e realizar o tratamento em você. Agora, se você deixa essa responsabilidade para ele, para o gestor, você está deixando o dinheiro todo com ele. E ele vai te dar uma merreca. E ele vai te tratar como estagiário. Ele vai mandar você tirar o lixo. Ele vai mandar você fazer postagem na rede social da clínica. Ele vai fazer você entregar panfleto na rua. Ele vai fazer você mais o quê? Que eu tenho limpar o chão, limpar o banheiro, organizar o consultório, jogar as coisas fora, fazer uma faxina. Como eu fiz ao longo de muitos anos, porque eu vestia a camisa dos outros. Porque eu não tinha capacidade de captar meu próprio paciente. Eu tinha muita experiência técnica. Muita. Hoje, o que me deixa bem triste é as tabelas de plano, que não seguem o referencial. Não vão seguir mesmo. Até porque tem muitos fisioterapeutas que não se valorizam como profissional. Por isso que eu levanto muito essa bandeira da valorização do fisioterapeuta. Você acha que quando eu chego pra você e dizer assim, você é um fisioterapeuta incrível, tá fazendo o melhor que você pode, aumente o valor da sua sessão. Isso é só pensando no seu bem também, que eu quero, mas isso melhora toda uma classe, isso vai repercutir em mim também. Então é muito importante a gente levantar essa bandeira do nosso colega também precificar melhor, de todo mundo atender muito bem como fisioterapeuta. Porque igual a classe médica, né? Quando a classe médica todos se valorizam, todos vão ganhar mais. E a gente vai conseguir chegar perto do referencial. Só que fica aquela briga de peixe pequeno, de não, porque fulaninho cobra 210, eu vou cobrar 205. E fica essa briga por essa merreca de dinheiro. E acaba que ao invés de todo mundo se valorizar juntos, a gente fica lutando por dinheiro pequeno e toda a classe lascada, porque tem gente cobrando R$50. Então, o plano não vai pagar o referencial, o plano paga muito bem para fisioterapia pélvica, já fique feliz por isso e faça o seu, tá? Vamos esquecer essas coisas, né? Eu não gosto de ir muito contra o sistema, porque eu vou me lascar. Eu vou com o sistema para entender como eu posso aperfeiçoar e crescer profissionalmente, tá bom? Então, o que eu tava falando antes, quando você deixa a sua responsabilidade de captação com o dono da clínica, ele manda em tudo. Ele vai achar que você que ele é o seu dono. E ele vai achar que ele pode fazer tudo com você em relação a exigir a sua roupa, diminuir a sua maquiagem. Se você tem um cabelo afro cacheado, prender o seu cabelo, que eu já vi isso. De você parar de usar esse batom. Você não pode ter celular melhor que o meu. Enfim. Por isso que eu chamo de clínica FDP mesmo, porque é uma clínica de desvalorização do fisioterapeuta pélvico. Mas, quando você começa a captar o seu paciente e entender sobre as estratégias de captação de paciente, você entende que quando o dono da clínica chega para você e diz assim, e essa roupa que você tá usando? Não é pra estar usando esse tipo de roupa aqui na clínica, não. Tá contra as normas da clínica. Sabe o que você faz? Meu bem, eu vou usar a roupa que eu quero. Os pacientes são meus. Tchau. Muda de clínica. E os seus pacientes são seus. Você captou. Uma coisa é você levar os pacientes da clínica e, passar a perna no pessoal. Outra coisa é você trabalhar estratégias de captação. Você botar as suas sementinhas implantando as suas sementinhas. E quando o caldo engrossa, você sai. E o caldo engrossa quando você tá por porcentagem e você tá no CLT. Por isso que você pode estar na porcentagem no CLT, mas você precisa fugir daí o mais rapidamente possível. Você entende que você precisa dar o lavra, porque vai ter um momento que eles vão mandar você limpar o chão, vão começar a botar horário de entrada e saída, mesmo você trabalhando por porcentagem, porque eles acham que são o seu dono.
É a verdadeira escravidão moderna. Você recebe um salário de merreca e a pessoa acha que é seu dono e você tem que fazer tudo o que ele quer. Então, eu quero que você entenda que a captação é a virada da chave. É na captação o segredo. Eu, por exemplo, era uma fisioterapeuta que entregava excelentes resultados. Mas eu não tinha os meus pacientes. Os pacientes eram da clínica. Eu trabalhava CLT por plano de saúde. Os pacientes iam para lá, me conheciam por lá, mas eram deles, não eram meus pacientes. Quando eu pedi demissão, me organizei ao longo de um ano. E ao longo desse um ano, eu organizei minhas questões financeiras, vendi meu carro, deixei com a reserva de emergência bem organizada, pedi demissão, para depois, quando eu pedi demissão, começar minhas estratégias de captação, porque eu já estava de uma forma que não dava mais para mim. Aí foi que eu comecei minhas estratégias de captação. E depois, quando eu saí da outra clínica, eu levei meus pacientes, porque eram meus. E não vou aceitar. Ah, você não faz isso, você não veste a camisa. Não visto mesmo. E não vou vestir. Eu respondo assim. Eu não vou vestir a camisa. Você não entregou panfleto lá na rua. Eu não vou distribuir panfletos. Os pacientes são todos meus. Todos os pacientes que vêm aqui nessa clínica são meus. Aí ele precisa comer na sua mão. Porque quando você sai de lá, você leva uns 20 mil reais com você. E bota na ponta do lápis o quanto a fisioterapia é benquista, é bem paga, comparada à traumatortopedia. A gente tem muito a melhorar. Tem, mas a gente tá bem. A gente consegue precificar bem. Então, entenda que a estratégia de captação, ela é essencial para você, como fisioterapeuta, se posicionar onde você está. E você crescer profissionalmente. Por isso que é o importante. Não jogue essa responsabilidade para o gestor. Pegue para você. Porque quando você, mesmo que você tá trazendo os pacientes para lá e ganhando pouco naquele primeiro momento, porque é uma parceria que você tá ficando com 40% e ele 60%, no momento que você sai de lá, essa parceria, você sai e você vai para um aluguel de turno que vai ser 100% seu. E você vai pagar o aluguel do turno, entende? Aí você, triplica o faturamento. Mas voltando, captação é o que você precisa para crescer profissionalmente. É importante ter a base para entregar resultado, porque senão nenhum paciente vai querer fazer com você. Mas além do paciente querer fazer com você, porque você entrega resultado, você tem que atrair mais pessoas, não é? Para quererem fazer com você. Então vamos lá. Quero falar sobre quais são as estratégias para você implementar para captar pacientes, tá? E como você pode fazer para captação de pacientes. Existem 3 formas que funcionam na fisioterapia pélvica, certo? A primeira delas é rede social. Ah, mas eu não gosto de rede social. Você é adulto, você não faz o que gosta, você faz o que quer. Você acha que 12:30 eu não gostaria de estar almoçando, assistindo a série? Eu estou aqui, é o meu trabalho, eu amo vocês. Eu estou aqui, eu gosto de fazer o que eu faço. Mas a preguicinha existe e às vezes a gente quer ficar no comodismo. E o comodismo é assistir o Netflix. Então, rede social é extremamente importante em captação. É uma das estratégias. Uma das, não é só isso. E se você não está utilizando da rede social para captar os seus pacientes, o seu caminho vai ser muito mais longo para você chegar no seu objetivo, que é montar a sua agenda dos sonhos. É montar a sua estrutura, é realizar o seu sonho de ter seu consultório, é você viver da fisioterapia. Se você não tem rede social, vai conseguir captar? Sim, mas vai demorar muito mais tempo. Então, esse é um tipo de estratégia de captação de paciente. A segunda estratégia de captação de paciente é por parcerias. Por isso que no Semeando na Pélvica a gente tem implementações. O que são as implementações? São atividades que todas as alunas fazem juntas para implementar, colocar em prática as estratégias. Então, a gente faz implementação de parceria e tá todo mundo indo atrás de parceiro e fazendo as estratégias de captação de parceiro. A implementação de aquecimento do Instapélvico, a gente está produzindo conteúdo estratégico, bem intencionado para a captação de paciente por rede social. Então, tem as implementações de parceria, que é um bônus para todo mundo fazer as atividades juntas, tá?
Então, a segunda forma de você captar paciente é por parcerias intencionais, parcerias em que você tem um relacionamento com aquela pessoa, e parceria não é parceria aleatória. Não tô falando aqui para você fazer visitas médicas e ficar horas esperando na recepção do médico para no final ele te dizer não, ou ele dizer assim, certo, me dê seus cartõezinhos, e você perder sua tarde inteira. Estou falando para você fazer parcerias estratégicas, tá? E é muito importante, tem aluno semeando sobre isso, você saber fazer uma parceria. E você saber fidelizar esse parceiro contigo, né? E vocês trabalharem juntos com esse paciente e nos outros pacientes também. Então, o primeiro ponto é rede social. E se alguém chegar para você assim, não precisa de rede social para captar paciente. Realmente não precisa, tem outras estratégias. Mas já a rede social é muito boa. Não é melhor você aprender? Não é interessante você entender que é importante e colocar isso em prática? Então, rede social. Segundo, parceria. E terceiro, é uma visão empreendedora. É você ver na sutileza do seu dia a dia, onde você pode se incluir, onde você pode fazer de forma estratégica, ser visto pelos outros. E isso inclui na recepção da clínica que você está, isso inclui nos locais que você frequenta, isso está em várias... Realmente é uma visão empreendedora. Cada pessoa vive uma vida, o local que está atuando é diferente, e isso precisa ser algo para você, assim, é individualizado. Não dá para se aprofundar muito. Por exemplo, eu estou com a semeadora que no empresarial que ela atende tem uma televisão no elevador. E lá ela tem 10 segundos, porque ela tem celular, tem 10 segundos de propaganda. Ela sabe como usar estratégias de marketing para se posicionar naquela telinha lá do elevador e captar a atenção das pessoas. Então não é chegar e colocar lá, oi, sou fisioterapeuta pélvica, eu atendo incontinência urinária, constipação, obstetrícia, e essa lista, né, que, meu Deus, chega a me dar nojo ver aquela lista de serviços, né, porque isso não gera desejo, assim, e você entender como gerar desejo naquele público, naquele ambiente, e ter essa visão. Então, isso é uma das estratégias que é uma visão empreendedora, você entender como é que você pode utilizar do marketing para se mostrar, se expor em vários ambientes diferentes que tem um público alinhado com o seu. Então, como é que você pode, né, captar seu primeiro paciente? Tem 3 formas. E no início, você vai precisar aprender essas formas, entender sobre marketing, sobre posicionamento, sobre o seu público, como atrair essas pessoas para você. E por isso que o Semeando na Pélvica, minha gente, é uma formação fora do comum, porque além de você aprender a atuar nas disfunções do assoalho pélvico, você aprende a ser referência, porque quem é visto é lembrado, quem é visto é chamado para uma palestra, quem é visto, aquela pessoa é muito boa, porque está sempre aparecendo, e de forma estratégica. Então você precisa, com as técnicas de posicionamento, marketing, entender como atrair as pessoas, se conectar com essas pessoas e gerar desejo. Então, a gente tem técnica para isso, né? Para você entender como atrair, conectar e gerar desejo. Especialmente para quem está iniciando agora e para quem não tem ajuda. Porque nunca me deram oportunidade. Você não precisa de oportunidade, você precisa saber o que está fazendo. É a grande questão. Você saber se posicionar de forma estratégica. Mas eu nunca atendi um paciente. Eu também tive um momento que eu nunca tinha atendido ninguém. Mas, né, eu semeei de uma forma que eu semeio há muitos anos sem saber, mas eu semeei de uma forma que as pessoas queriam fazer comigo. Isso desde a graduação. Então, você, né, aí eu entendi como é que eu poderia fazer isso de forma consciente, né? Porque antes eu fazia porque eu
gostava do que eu fazia, então eu falava muito. Depois eu comecei a ver que existe estratégia, existe aprendizado, investi muito em informações para entender como gerar essa atração, essa conexão, esse desejo das pessoas, sendo que era algo que eu fazia sem perceber. Como é que eu faço conscientemente? Aí eu aprendi sobre isso e tô passando adiante com semeando na pélvica. Então, o que você precisa aprender para captar paciente? Que existem várias técnicas de captação, não é só uma, não é só você pedindo um emprego, não é só você distribuindo currículo. Pelo contrário, eu não acredito nessas formas de você começar a sua vida como fisioterapeuta. E se você quiser encurtar o caminho é você se expor da forma certa e estratégica, com rede social, com parceria, com a visão empreendedora. Isso, como você faz isso? Aprendendo a atrair pessoas, se conectar com essas pessoas e gerar desejo dessas pessoas pelo seu serviço, entendendo profundamente o seu público, entendendo o que as pessoas querem de você, porque isso é o grande diferencial do fisioterapeuta, que sabe atrair as pessoas. Ele sabe o que a pessoa quer. E a maioria dos fisioterapeutas, eles querem vender a fisioterapia, mas não entendem o que a pessoa quer. Ninguém quer fazer fisioterapia pélvica. Ninguém quer sair da sua casa 2 vezes na semana e ficar 1 hora no seu consultório. Ninguém quer isso. Para essa pessoa, isso é o maior inferno. É a pior coisa que ela pode fazer. Por ela fica em casa, compra um curso de pompoarismo e tenta resolver sozinha. Isso é o que ela quer. Agora você tem que gerar consciência, desejo, conexão, e ela vai querer fazer com você, porque você estruturou isso, entende? Esse é o diferencial, né? Então, eu quero reforçar com você o quê? Você precisa saber atrair. Você precisa se conectar e gerar esse desejo. Estela, você sabe me falar sobre o atendimento na pélvica no âmbito hospitalar? Então, no âmbito hospitalar, você está falando ambulatorial, de forma individual, ou você está falando em relação a plantões, né? Tá começando aí o projeto maternidade, né? Para os fisioterapeutas pélvicos serem contratados em maternidades, né? Por concurso público. Mas você trabalhando em ambulatório, de forma pontual em hospital, é a mesma coisa. Você já chega lá, eu sou fisioterapeuta do paciente, eu vou fazer uma sessão nele. Já fiz muito, já atendi muito. Paciente meu de consultório que foi internado, aí eu cobrava uma taxa a mais para ir para o hospital e fazer o tratamento lá, para não interromper. Então, depende do que você quer dizer. E eu quero que você entenda aqui, a captação do paciente é a sua forma de você crescer profissionalmente. Quando você domina a captação, você escolhe onde quer atuar, como quer atuar e com quem você quer atuar. Se você está com o saco cheio, se estão querendo lhe podar e querendo lhe controlar em relação ao que você vai fazer para atendimento, como essas coisas de clínicas ridículas que tem por aí, você precisa entender que a captação precisa vir de você. Primeiro, que eles vão comer na sua mão, porque não vão querer que você vá embora. Segundo, você vai embora para ganhar mais dinheiro. E é isso. É um negócio. Você é fisioterapeuta porque você tem um negócio que é fisioterapia. É uma empresa. Você é um prestador de serviço e a prestação de serviço é o seu negócio. E não é parte de você. E eu quero saber de você. Compartilha, né, meu perfil com outros fisioterapeutas pélvicos para a gente passar adiante a valorização profissional. Vamos colocar a nossa área para cima, né? A fisioterapia pélvica, para todo mundo ganhar mais, todo mundo faturar mais, ser bem valorizado. Imagina se todo mundo cobrasse o piso salarial, o referencial nacional. Todo mundo ia sair ganhando. Quem não tinha condições fazia pelo SUS. Mas o que acontece? Fica nessa briga, competindo com seu colega. Não tem concorrência. Vamos se estruturar, faz o seu melhor. Todo mundo tem seu diferencial. Cada um fica no seu. Um atende melhor uma área, outro atende melhor outra.
E eu quero fazer uma revolução nessa internet para os fisioterapeutas pélvicos crescerem profissionalmente e conseguirem captar o seu paciente. Então, quem teve muito insight, enche de plantinha aqui. Quem conseguiu, quem sabe que agora você precisa captar o seu paciente e ter esse poder na sua mão, enche aqui de plantinha. Muito bem, Gabriele. Tire um print aqui da tela, bota lá nos seus stories, chamando todo mundo para a semana do fisiopélvico de referência. Para todo mundo ser um fisioterapeuta pélvico incrível. A gente não escutar mais barbaridade na fisioterapia pélvica. De fisioterapeuta que não sabe atuar, que só faz choquinho, aperta a bola entre as pernas, faz ponte. Vamos parar com isso. Tira print, compartilha nos seus stories. Chama quem você conhece, fisioterapeuta pélvico, para a semana do fisiopélvico de referência. Vai girar a sua chavinha e você vai aprender o caminho para atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico. Você vai parar de aceitar a baboseira de outros profissionais, porque você vai começar a desenvolver o seu raciocínio clínico. Então compartilha, chama o pessoal, é de graça, tem certificado. Então realmente vai te dar o caminho para você saber atuar nas disfunções. Então, lembrando que a gente está concorrendo a imersão de proctologia. Você que está inscrito na semana do fisiopélvico de referência, você tá aí separando as palavras-chave para entrar para ganhar a imersão em proctologia, tá bom? São 12 lives de preparação, essa é a terceira. Então, você tem que ter 2 palavras-chave, essa é a terceira palavra-chave que eu vou falar agora. No dia 29, a gente vai fazer o sorteio para 3 vagas do imersão em proctologia. Muita gente a maioria dos fisioterapeutas não sabe atuar na proctologia e você pode ganhar uma dessas 3 vagas. Então, anota aí a palavra-chave de hoje, tá? Já tiveram 2 palavras-chave, todo mundo biquinho calado, porque é sorteio. Se você falar essa palavra-chave para os outros, vai ter menos chance de você ganhar. Quem é fiel, quem tá aqui em todas, e tô vendo que tem muita gente fiel, muita gente que tá aqui em todas as lives, tem mais preferência em ganhar esse sorteio, viu? Uma das 3 vagas para imersão em proctologia. O sorteio vai acontecer no dia 29/4. Precisa estar no grupo da Semana do Fisiopélvico de Referência, porque lá você vai ter todas as informações completinhas, tá bom? Então, silêncio, que eu vou falar a palavra-chave. Presta atenção, porque toda vez fica, eu não escutei, repete. Não vou repetir. Esse é o momento da palavra-chave. E a palavra-chave de hoje é tratamento eficaz. Mais uma vez, a palavra-chave de hoje é tratamento eficaz. Muitos coraçõezinhos se você pegou. Quem não pegou, acabou. E essa foi nossa aula de como você capta seu primeiro paciente pélvico como uma semeadora que hoje não. Ela fez ontem a primeira avaliação do assoalho pélvico dela, recém-formada, com estratégias de captação, indicação de outro profissional, que ela fechou parceria na implementação de parcerias lá dentro do Semeando na Pélvica. Eu fico mais feliz quando as minhas alunas captam paciente do que eu. Vocês não têm noção. Eu fico em êxtase quando eu vejo uma paciente minha captando paciente. Já quando eu capto um paciente, quando elas captam, eu fico, não acredito, muito feliz. Então, já falei a palavra-chave, anota aí, já é a terceira palavra-chave. Amanhã a gente tem outra live de preparação para o fisiopélvico de referência e vai ficar salva. Quem não assistiu, pode assistir de novo, mas tem que assistir todinha do começo até o final. Tá certo? Muito obrigada a vocês. Amo lives, saio cheia de endorfina. Amo aula, saio cheia de endorfina. E um beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau, tchau.